Olá! Nossa mensagem de hoje vem do livro de Isaías, capítulo 40, versículo 30, e diz: Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Quando nós lemos esse texto falando sobre cansaço, claramente nós não estamos falando sobre energia física, sobre calorias, sobre exercícios, não estamos falando sobre a força física, mas estamos falando de algo mais profundo do que isso. Algo que hoje em dia a gente tem mais consciência, que é justamente a força que nós temos para fazer as coisas. E o que eu estou querendo dizer com isso? O próprio texto fala, até os jovens perdem a força e se cansam. E é curioso, né? Porque eu estou quase chegando nos meus 40, mas sempre que a gente encontra, né, uma pessoa mais velha e ela vê alguém mais jovem desanimado ou, né, desamparado ou sem disposição para fazer alguma coisa, o assunto é sempre a mesma coisa. A pessoa mais velha, ela critica o mais jovem, porque como assim ele não tem disposição? Mas ele é jovem. Como assim ele não consegue fazer X ou Y? Você é jovem, como assim? Isso irrita muito, porque as pessoas da minha geração, a vida inteira, ouvimos isso. A vida inteira a gente ouviu pessoas nos criticando, ou dizendo que a gente é jovem e a gente não sabe de nada, ou dizendo que a gente é jovem, como assim nós estamos cansados, como assim nós não temos disposição nesse exato momento para fazer o que uma pessoa mais velha, num momento diferente da vida dela, tem disposição. E aí que a gente tem que entender o que é essa força, que às vezes até o jovem perde. Nós estamos falando de algo interior, nós estamos falando da mente, estamos falando do coração, estamos falando daquela disposição que às vezes até você, que é jovem, que está no auge da sua saúde física, pode perder, talvez por alguma coisa que aconteceu na sua vida, talvez por algum momento difícil, talvez por algum problema médico que você tem, que te faz ter dificuldade de conseguir ter a disposição, conseguir ver o mundo de um jeito que uma pessoa que não teria esse problema, né, que não tem o problema que você tem, de ver as coisas do mesmo jeito. E é por isso que às vezes duas pessoas com a mesma idade, com a mesma, em teoria, né, saúde, podem ver o mesmo problema. E um deles falar, vamos nessa! E outros falar, não tem como, não é possível, eu não consigo, eu não tenho força para fazer isso. Ou talvez nem falar, né, mas pensar essas coisas, enquanto na verdade ele fala para os outros, não, tudo bem, né, fingindo que ele está bem, fingindo que está tudo bem. Uma coisa interessante também desse texto bíblico é que ele reconhece que isso é normal, que isso acontece. Então quando ele diz, até os jovens perdem as forças e se cansam, ele está reconhecendo que isso acontece. Que não é porque uma pessoa é jovem que ela não vai ter dificuldades, que ela não vai ter problemas que vão desanimá-la, que vão tirar as forças dela e que talvez faça essa pessoa acordar um dia e falar, hoje eu não consigo fazer nada. Mas, e é isso que é importante a gente tirar também daqui desse texto de Isaías, e o próprio versículo anterior fala um pouco sobre isso, né? Que Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos. É que, sim, nós podemos buscar forças no Senhor. Nós podemos buscar consolo no Senhor. Às vezes as pessoas entendem errado quando a gente fala que nós podemos buscar ajuda do Senhor quando talvez o seu problema seja depressão ou algum outro tipo de síndrome. E tem gente que entende isso de um jeito muito negativo, porque eles acham que a gente está menosprezando, talvez, né? Achando que é problema, que é frescura, mas não é. A depressão, ela não é brincadeira, ela não é frescura. Ela é um problema real, ela é uma coisa real que acontece no seu cérebro e que te faz ficar diferente, que faz uma pessoa ver o jeito e outra pessoa ver de outro jeito. E essa fala, vamos, que a gente consegue, e a outra tem algo fisicamente que atrapalha a vida dela. E isso é real. E talvez não seja algo que vá aparecer no raio-x,
ou talvez não vai ser algo que vai aparecer no seu exame de sangue, mas para aquela pessoa é real, é 100% real. Então entenda que quando eu digo que você, se você passa por dificuldades, se você tem esse tipo de dificuldade, quando eu digo que você pode buscar a ajuda do Senhor, eu não estou menosprezando, eu não estou dizendo que o seu problema é pequeno. Para você é o maior problema do mundo, é real, e eu entendo muito bem o que é isso. Eu já passei por coisas assim. Mas o que eu estou dizendo é que nós cremos em Deus. Nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos num Jesus que é poderoso para multiplicar o pão, para caminhar sobre as águas, para ressuscitar, para perdoar os nossos pecados, para fazer o cego enxergar. E é por isso que nós falamos que se você estiver nesse momento, busque ajuda, busque o Senhor, busque profissionais que vão te tratar do mesmo jeito que você buscaria um médico se você quebrasse sua perna. Você vai orar, você vai buscar que o Senhor te ajude, você vai pedir que Ele abençoe aquele médico, que ele seja um instrumento nas mãos de Deus e que Ele possa te cuidar de você, mas você vai no médico. E não é porque o seu problema aos olhos dos outros é invisível, para você ele não é invisível. Para você ele é muito importante e ele afeta completamente a sua vida. O seu problema de saúde ele é invisível, mas para Deus ele é importante. E para você tem que ser importante também, porque Deus quer que você ame o próximo como a si mesmo. E tem gente que está tendo muita dificuldade de amar a si mesmo. E alguns têm dificuldades médicas de conseguir isso. Então é uma luta, é uma busca diária. Então quando eu digo busque ao Senhor, que Ele pode te ajudar, eu não estou menosprezando o seu problema. Eu estou dizendo que o que você tem é algo real. Mas eu creio que o meu Deus pode fazer milagres reais. Quando eu creio que o meu Deus pode curar uma pessoa cega e fazer ele enxergar, isso quer dizer que eu acredito que Ele também pode cuidar do seu problema. Por quê? Porque o problema dele é um problema visível. O seu problema é invisível, então Deus não pode tratar? Claro que Ele pode. Deus pode te transformar. E talvez Ele vai te dar a cura que você tanto precisa, se você buscar ao Senhor e se entregar ao Senhor. Talvez, assim como muitas vezes acontece até com pessoas na Bíblia, isso vai ser algo com que nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que brigar, nós vamos ter que batalhar a vida inteira. Mas é melhor lutar e vencer do que desistir e se sentir derrotado e destruído. Deus não quer que você seja derrotado e destruído. Deus quer te ajudar a se levantar. Deus quer te ajudar a vencer. Você quer vencer? Você quer se levantar? Deus também quer isso para você. E se a sua resposta é eu quero, mas eu não consigo, aí é o primeiro passo. O primeiro passo é entender que você quer melhorar, que você quer se tratar, que você quer se cuidar, que você quer se amar. Mas eu não consigo. Essa parte agora é o segundo passo. Você reconheceu que você precisa de ajuda e agora você vai buscar ajuda. Você vai buscar um profissional. Você vai descobrir, talvez, tudo que falta é você tomar um remédio que te ajude. Você vai entregar isso nas mãos do Senhor, orar e pedir que Ele te guie, que Ele te ajude, que Ele te dê forças, porque sozinho talvez você não vai conseguir. Tem muitas áreas na nossa vida que sozinho a gente não consegue. Isso é uma coisa que às vezes quando uma pessoa está passando por um problema, uma síndrome, uma depressão, alguma coisa emocional desse tipo, às vezes a gente tem a impressão de que as outras pessoas nunca vão entender como a gente está se sentindo. Mas tem muita gente que entende. Muita gente entende a dificuldade, o sofrimento, ou você querer se levantar e não conseguir. Talvez algumas pessoas passam isso em alguns poucos momentos. Talvez você carrega isso uma vida inteira. De qualquer jeito, Deus
quer te ajudar a levantar. O sofrimento, a tristeza, a angústia, são sentimentos reais que afetam a nossa vida de verdade. Porém, existem doenças que a gente leva e às vezes a gente olha e fala, não, mas é assim que eu sou. É assim que eu sou. Eu sou desse jeito. Para fechar, eu queria usar uma ilustração aqui de algo da minha vida mesmo. A minha esposa, ela tem alguns probleminhas na área do joelho. Sempre teve essa dificuldade. E agora, recentemente, ela está se tratando. E isso pode parecer óbvio. É claro, ela tem um problema no joelho. É chato ter problema no joelho. Incomoda ter problema no joelho. Ela está se tratando. Eu já tive um problema no joelho. Eu me tratei e, graças a Deus, fiquei muito melhor. Nunca mais senti dor no joelho. Eu fico muito feliz por isso. E eu falei para ela, vai se tratar. Vai fazer fisioterapia, que é muito bom fazer fisioterapia para tratar, vai melhorar, fortalecer o músculo. E aos poucos você vai se tratando, você vai melhorando. E é lógico que você não vai, falar, e aí, meu joelho tá bom, e pular o terceiro andar de joelho. Não. Por quê? Porque não é que você se trata que você tem que descuidar o resto da sua vida. Por que eu tô falando de joelho? Porque só por ser uma parte do corpo, a gente olha e fala assim, é lógico que eu vou cuidar do joelho. Mas a nossa mente também é uma parte do corpo. E às vezes a gente não trata ela com a mesma seriedade que a gente trataria se o meu pé estivesse doendo, se o meu braço tivesse com uma dor insuportável, se o meu joelho tivesse com uma dor insuportável. Se você estivesse sentindo uma dor na sua barriga o tempo todo, você ia ver o que tem de errado com você. Você ia querer se tratar. Você ia querer que Deus te ajudasse. Por que não tratar a sua mente? Por que não cuidar do seu coração? Por que não deixar Deus cuidar de você? Ore, entregue nas mãos do Senhor. Deixe Ele te guiar. E não passe por isso sozinho. Busque tratamento. Busque ajuda. Do mesmo jeito que você fala assim, eu acredito em Deus. Mas eu sim vou tomar a vacina, porque eu vou me tratar da doença. Qual o problema? Senão a gente fica que nem aqueles malucos, eu digo sem medo de ser feliz, malucos que diz que acredita em Deus, tem aqui um remédio na frente dele, ele fala, não tomarei este remédio, porque Deus que vai me curar. Quando na verdade, talvez, Deus estaria assim, mas tá aqui, eu trouxe para você. Está aqui a sua cura. Pronto. Tem um homem na Bíblia que ele tinha um problema muito sério. Ele vai até o profeta e fala que ele queria ser curado, que ele ouviu falar que Deus podia curar ele. E o profeta fala para ele mergulhar no rio que Deus curaria ele. E aí ele fica assim, vou mergulhar nesse rio. Lá da terra de onde eu vim tinha rios muito mais limpos do que esse, muito mais puros do que esse. Mas ele vai mesmo assim, mesmo teimoso ele vai, e Deus cura ele, e ele fica muito agradecido. E às vezes eu fico pensando nisso, a gente fica querendo controlar como Deus vai curar a gente. Às vezes a gente fica tipo, não, eu não vou no médico tratar a minha depressão, Deus tem que me curar sim, eu que estou dizendo como ele tem que me curar. Não, eu não vou tomar o meu remédio aqui eu não vou tomar esse remédio aqui que acabaria com o meu problema, porque eu estou dizendo que é assim que Deus tem que me curar. Quem é você para controlar como Deus faz os milagres dele? Como ele decidiu te curar? Quem somos nós para dizer como Deus tem que agir? Se ele quiser te curar de um jeito ou de outro, deixa ele te curar. Mas entrega nas mãos de Deus. Confia e vai com tudo. Não fica aí sofrendo sozinho. Não fica sofrendo sozinho. Deixa Deus cuidar de você e vai se tratar. Vai melhorar de vida. Deus quer te ver levantando. Deus quer te ver sorrindo. Ama o próximo como a si mesmo. Está na hora de você aprender a se amar um pouco mais. Porque Deus te ama muito.
nós te amamos, porque Deus nos ensinou, né, o que é amor. Que você tenha um bom dia, querido. Fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.